Aquela noite marcou para sempre a vida do então católico Miguel Guedes Bezerra, o esposo de Maria do Carmo. Miguel Bezerra nos relatou. A multidão enfurecida, sendo contida pelos policiais, saiu em caminhões em direção ao povoado de Brejo dos Cavalos, hoje, Brejo dos Santos. Esses homens gritavam: "Vamos para o Brejo, destruir a igreja dos bodes lá também." E partiram em direção àquele povoado. Eu já estava meio tocado com o testemunho de minha irmã, uma nova convertida ao Evangelho, e quando vi aquela cena infame, disse alto e em bom tom: "Vocês pensam que vão destruir os evangélicos destruindo seus templos, mas não vão mesmo, pois a partir de hoje eu sou mais um deles." Me tornei crente no Senhor Jesus naquela noite. Marcos Nunes e eu fomos, então, até Brejo dos Cavalos conferir o que aconteceu por lá naquela noite. O Frei Damião estigava os católicos gritando essas palavras de Brejo dos Cavalos a Brejo dos Santos: "Pode esperar, bando de bodes." O templo da igreja congregacional em Brejo dos Cavalos foi destruído 2 vezes. Essas mesmas coisas a igreja católica fazia nas cruzadas, rumo a Jerusalém. E nunca deu nada certo. Veja que o Papa alega ser filho de Deus. Se assim fosse, tudo daria certo, porque a bula papal fala que ele é infalível, ou seja, ele não falha. Mas em todas as cruzadas ele falhou, provando a vocês, amigos, que se ele fosse genuíno filho de Deus, tudo daria certo. Concordam? Elisário Luiz da Costa era quase um sacristão da Igreja Católica de Brejo e entregava quem era evangélico aos padres. Ele já vinha aterrorizando os evangélicos nos dias anteriores à primeira destruição do templo. Passava andando pela frente das residências dos evangélicos e gritava: "Bando de bodes, pode esperar, a noite vai chegar. O que é bom para vocês vai ser pimenta no seu cu." Relatam os irmãos João Alves da Silva e Ricardina Alves da Silva. Dona Ricardina Alves da Silva era a filha da zeladora da igreja evangélica, e na época tinha 13 anos. Ela nos descreveu os acontecimentos daquela noite. Era tarde da noite de um sábado, em junho de 1938. Naquela tarde tinha feito com a mãe uma faxina na igreja, e deixado tudo pronto para o culto de domingo. Já estava dormindo, quando ouvi os gritos de homens enfurecidos a mando de Frei Damião. Ai, meu irmão saiu correndo comigo para dentro do mato. No dia seguinte, a igreja estava destruída, bancos e portas quebrados, teto e paredes furados e parcialmente derrubadas. Encontrei a Bíblia e a campainha que ficavam em cima da mesa jogadas dentro de um tanque atrás da igreja. Os evangélicos, agora sem templo, passaram a se reunir dentro do mato com medo das represálias dos católicos. Após algum tempo, passaram a se reunir nas suas casas e, finalmente, decidiram reconstruir o templo em regime de mutirão. Antes do templo reconstruído ser inaugurado, veio a nova rebordosa da segunda derrubada. Era o começo de uma noite chuvosa, de um sábado de dezembro de 1939, 1 ano e 6 meses após a primeira destruição, quando o barulho começou. "Se preparem, bando de bodes, hoje vamos matar tudinho", gritavam os católicos enraivecidos e iniciaram o quebra-quebra. Ricardina da Silva nos contou. Dessa vez as paredes da igreja estavam reforçadas e bem mais grossas, espessas. Então eles fizeram uns buracos nas paredes que pareciam umas covas e nomearam cada um dos buracos: "Essa é a cova do bode fulano, essa é a cova do bode cicrano", e assim por diante. Meu pai foi até lá, ordenou que parassem, mas levou uma surra, foi arrastado até um barreiro, onde o jogaram. Meu irmão, ao ver que papai iria morrer, pegou uma espingarda e deu um tiro para cima. Os agressores deixaram meu pai lá, fugiram e meu irmão assim salvou meu pai. Dessa vez a destruição da igreja foi quase total.
Naquela noite, os crentes apavorados fugiram para dentro do mato. Algumas crianças pequenas se perderam na escuridão e só foram encontradas na manhã seguinte. O medo tomou conta dos evangélicos que decidiram, alguns dias após esse incidente, fugir num caminhão. Partiram para a cidade de Boa Viagem, no Ceará. Durante a viagem, ao descerem uma ladeira, o motorista do caminhão pulou para fora e deixou o veículo descer à deriva. O pau de arara tombou, bateu na ribanceira, mas ninguém ficou ferido. Os homens correram atrás do motorista desertor, o pegaram e perguntaram por que tinha feito aquilo. O motorista confessou: "O padre me pagou para que pulasse para fora do carro em uma ladeira e deixasse que todos vocês fossem mortos." Os evangélicos finalmente chegaram a Boa Viagem, onde abriram novas frentes de trabalhos evangelísticos que existem até hoje. Com os evangélicos dispersos, o prefeito e o padre do vilarejo de Brejo dos Cavalos decidiram mudar o nome do povoado. Afirmaram: já que os cavalos e os bodes, uma alusão aos evangélicos, se foram, só ficaram aqui os santos. De hoje em diante o nome desta cidade passa a ser Brejo dos Santos. Meu querido leitor, não pense que a igreja evangélica em Brejo dos Santos foi pró-Brejo, pois não foi não. Alguns anos mais tarde, os evangélicos decidiram retornar ao Brejo dos Santos, reconstruíram o templo no mesmo local e reorganizaram a igreja no dia 10 de maio de 1942. Hoje os evangélicos se emocionam em dizer que aqui é Brejo dos Santos mesmo. O pastor Edinaldo Alves da Silva conclui: atualmente, nossa igreja reconstruída tem mais 4 congregações, um ponto de pregação, cerca de 20% do povoado é crente no Senhor Jesus e isso nos torna a cidade com maior número percentual de evangélicos no sertão da Paraíba. Veja como depois das lutas vêm as vitórias, aleluia e glória a Deus. Perseguição de Frei Damião, na cidade de Patos, Paraíba. A igreja iria vir à fogueira em noite de São Pedro. Era a semana de festas juninas, entre o São João e o São Pedro, e o Frei Damião estava em Patos com suas santas missões. Ou seja, diabólicas missões, porque quem é de Deus não faz isso, concorda, amigos? O repórter Euricles Cavalcante Macedo, do jornal Brasil Presbiteriano, em um artigo intitulado Frei Damião transforma templo presbiteriano em fogueira de São Pedro, relata: Frei Damião foi, ao contrário de santo, um implacável perseguidor de evangélicos, um terrorista intolerante, comandante-chefe de uma milícia de fanáticos. As igrejas sertanejas, tanto as católicas como as evangélicas, tinham nos seus tetos alto-falantes, que, por essas bandas, chamam de difusoras. Assim, as pessoas do lado de fora das igrejas podiam ouvir as músicas, anúncios e até toda a missa ou culto. Euclides Cavalcante Macedo descreve. Almir da Rocha conta que naquele dia a igreja presbiteriana de Patos, pastoreada pelo reverendo Jonatas Barros de Oliveira, estava com o serviço de som externo ligado e tocando, como sempre fazia, com músicas evangélicas. Foi então que o padre Manuel Dutra, pároco local, dirigiu-se ao templo presbiteriano acompanhado de grande multidão e entrou na igreja dos crentes, determinando que o som fosse desligado e que somente voltasse a funcionar depois que Frei Damião deixasse a cidade. O técnico do serviço de som desligou o aparelho e dirigiu-se à delegacia de polícia, onde registrou queixa ao capitão Severino Dias, que autorizou a execução das músicas sacras. Quando o padre, que executou as ordens do Frei Damião, ouviu soarem novamente as músicas evangélicas, reuniu um novo grupo de fanáticos e dirigiu-se à igreja presbiteriana. Mas o capitão Severino desaprovou a atitude do religioso e ordenou-lhes que voltassem para sua igreja. No dia seguinte, 28 de junho, o capitão Severino Dias estava exonerado, ou seja, demitido do cargo de delegado de polícia de Patos.
O Frei Damião, agora, estava livre para agir. Naquele clima de tensão, os crentes ficaram totalmente inseguros. Eram 22 horas, véspera de São Pedro. O clima de terror já estava instalado na pacata cidade de Patos. Através do serviço de som, anunciava-se que não ficará nesta cidade nem rastro de evangélicos,